Então, a gente tem a capacidade de guardar por volta de 400 a 500 gramas de glicogênio entre músculo e fígado. Então, você tem um estoque de carboidrato no teu corpo. Beleza. Se porventura esse estoque de carboidrato ele está baixo no corpo, no músculo e no fígado, o que você come via dieta, uma grande parte do que vem vai ser estocada lá porque é um tecido que precisa ter estoque. Só que assim, imagine uma pessoa que não treina e come muito, por exemplo, carboidrato. Por exemplo, se ela come esse carboidrato e já está estocado glicogênio hepático muscular e ela continua comendo além da conta, aí a gente começa a ter um desvio desse carboidrato para outros lugares. Então a glicemia começa a ficar cada vez mais alta. Então a gente tem a capacidade de guardar por volta de 400 a 500 gramas de glicogênio entre músculo e fígado. Então você tem um estoque de carboidrato no teu corpo. Beleza. Se porventura esse estoque de carboidrato ele está baixo no corpo, no músculo e no fígado, o que você come via dieta, uma grande parte do que vem vai ser estocada lá porque é um tecido que precisa ter estoque. Só que assim, imagine uma pessoa que não treina e come muito, por exemplo, carboidrato. Por exemplo, se ela come esse carboidrato e já está estocado glicogênio hepático muscular e ela continua comendo além da conta, aí a gente começa a ter um desvio desse carboidrato para outros lugares. Então a glicemia começa a ficar cada vez mais alta. E aí o acúmulo de gordura fica mais facilitado. Por quê, Lutz? Quando você tem um excesso de glicose na corrente sanguínea, a captação do ácido graxo para a gordura corporal, o tecido adiposo, é muito mais fácil. Então o carboidrato em excesso faz você pegar a gordura do sangue e estocar rápido na gordura do corpo. Aí a galera confunde que o carboidrato vira gordura. Tipo, não é assim direto. Existe uma hierarquia bioquímica para. Então, quando eu tenho uma glicemia alta, eu tenho todas as gorduras do sangue podem ser facilmente estocadas no seu tecido adiposo. Guardaram essa primeira parte. Se eu estoco muito tecido adiposo, esse tecido vai começar a crescer. Ele crescendo, ele vai começar a liberar um chamado adipocinas, que são hormônios do tecido adiposo. Antigamente não se sabia, hoje se sabe. Essas adipocinas, elas atrapalham, quando estão em excesso, a captação de glicose pelos tecidos, que é via insulina. Aí a gente começa a colocar insulina no meio agora. Eu tô devagarzinho pra galera entender. Então, quando eu tenho o consumo de carboidrato, como que esse carboidrato é estocado como glicogênio? A insulina, ela é a permissiva, é um hormônio que abre a porta de entrada da célula, a glicose entra e ela vai ser estocada como carboidrato. Então a insulina é um hormônio que possibilita a entrada de glicose no seu tecido. Basicamente isso. Quando eu tenho uma pessoa que come muito carboidrato e começa a ganhar... quando uma pessoa come muita caloria excessiva e ela começa a acumular gordura corporal, essa gordura começa a sair do platô fisiológico saudável e começa a ser em grande quantidade produzida. Essas adipocinas vão começar a aumentar e aí a glicose plasmática não tem capacidade mais de ser absorvida no tecido porque esse excesso de adipocinas, que é uma das explicações bioquímicas, atrapalha o hormônio insulina. Aí cria a tal da resistência periférica à insulina. Então percebam, tipo, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, vai acontecendo ao longo do tempo. Prioritariamente, quando o cara consome caloria excessiva, que lógico vai ter gordura e carboidrato junto, e aí esse acúmulo de gordura conta a gota ao longo do tempo vai aumentando as adipocinas e o controle glicêmico dele vai começar a piorar. Esse é o chamado diabetes tipo 2, que é o ele não é insulino dependente, ele não nasceu não produzindo insulina, ele produz. Só que a situação corporal dele de gordura... Ele se colocou nessa situação. Ele criou essa situação. Cara, que loucura isso. Ele criou.
Então, se ele vai ganhando peso ao longo do tempo e esse peso de gordura vai aumentando, essa inflamação na corrente sanguínea, agora a gente pode falar de inflamação. Então perceba, não é o pão que inflama. É o corpo da pessoa que está naquele estado, que está produzindo uma inflamação de um outro tecido, do intestino também e do tecido adiposo. Aí a gente entra em intestino também, daqui a pouco eu vou falar, só para não confundir. Então, glicose plasmática, ela tem que ser mantida num nível padrão, mas a composição corporal da pessoa altera a glicemia, piora. Quanto mais obeso, mais hiperglicemia em algumas pessoas. Então, quando eu faço a pessoa perder peso de gordura, teoricamente eu diminuo adipocinas, diminuo a inflamação plasmática, o receptor da insulina é capaz de se ligar ao hormônio, e quando a insulina capta o receptor, a glicose entra na célula. Então, qual que é o problema no final da história? Imagina que a insulina é a tampa da garrafa. Se eu tenho a gordura em excesso, ao vivo, vou olhar toda a mesa. Vamos lá. Aí, imagina aqui, a insulina é a tampinha, né? Aqui. Quando eu como, eu tenho muita gordura corporal, parece que essa tampinha ela não consegue se encaixar na boca da garrafa. Então, essa é a insulina, esse é o receptor. O que acontece? O excesso de gordura, inflamação, meio que cria uma capa aqui do receptor e a tampinha não bate na garrafa. Não entra a glicose na célula. Aí fica insulinemia e hiperglicemia. O nutriente fica na corrente sanguínea, ele não consegue entrar no tecido adiposo, na célula, em qualquer que seja o lugar. O que isso causa na pessoa? Boa. Então, a resistência periférica à insulina, que é essa instalação de hiperglicemia constante, faz com que a pessoa comece a ter problemas de, vamos dizer assim, membros inferiores. Tipo, minha avó é diabética, ela tem perda de sensibilidade no dedo. A glicemia fica tão concentrada que ela começa a oxidar o corpo da pessoa por dentro. Então a íris do olho começa a arranhar, a pessoa fica cega com hiperglicemia no diabetes. Ela tem um corte na mão, aquilo não cicatriza. Ela não consegue produzir uma cicatrização correta pelo excesso de glicose. Então assim, é um equilíbrio, né? Então a hiperglicemia, ela vai marcando um outro componente do exame de sangue que a gente pede, chama hemoglobina glicada. O que é hemoglobina? É a célula que está levando ferro e oxigênio, e dependendo da glicemia da pessoa, essa hemoglobina ela é marcada por esse excesso de glicose. Então é um dos fatores médicos, né, que o médico vai diagnosticar o diabetes ou não, seria a hemoglobina glicada da pessoa. Normalmente tem fatores ali até 4,7, 5, tem no exame de bioquímico tem o corte ali do que você é risco de diabetes, ou não risco de diabetes, ou já está instalado ele. Então tem o índice Roma, né, que é a glicose pela insulina. Então tem vários fatores bioquímicos que quando eu recebo o exame da pessoa eu tenho que analisar para entender por que ela está com uma glicemia de 113 em jejum. Bom, aí você olha para o corpo dela, você vê que está com gordura corporal, aí você vê perfil lipídico, colesterol muito alto, LDL alto, está com dislipidemia. Mas por incrível que pareça, um dos primeiros fatores que começa a desencadear tudo isso é o comportamento da glicose tem a interferência desse ganho de gordura corporal. Quando ela não nasce com diabetes. Entende? Por isso que ela é chamada diabetes tipo 2. Ela vai criando essa situação, que nem você colocou, e o corpo dela não funciona corretamente nessa captação de glicose tecidual por toda essa bagunça de gordura, inflamação e não ter captação de insulina no receptor. Cara, a fisiologia é muito legal. A membrana da célula, ela é uma bicamada lipídica, chama fosfolipídio. Se você olhar na organização do microscópio, ela é assim, entrelaçada. Ela tem lipídio para cima e lipídio para baixo. Por que a camada da célula tem que ser de gordura? Imagine. Ela tem que separar o líquido extracelular do líquido intracelular. Então, para não entrar água dentro da célula, tem que ter uma camada de gordura. Então, a camada chama bicamada lipídica. Toda a célula é assim, fisiologia básica. Aí, nessa camada, em bicamada lipídica, tem proteínas que tem, ela está entrelaçada na membrana. Então, o receptor de insulina é uma proteína. Imagina um H. Um H que tem uma parte para cima e um H que tem uma parte para dentro da célula. O H para cima é a recepção do hormônio.
E o downstream, que é para dentro da célula, é a reação do hormônio. Entende? Então, quando eu tenho essa reação do hormônio não funcionando, ele não vai dar comunicação para a célula captar a glicose, que vem de um outro componente chamado GLUT4 do músculo, que é o transportador de glicose. Cara, biologia molecular é uma viagem. É louco porque a gente é composto dessas porrinhas aí. Cara, o uno é igual ao todo. Quando você vê uma coisa microscópica, você vê uma organização, parece uma cidade dentro da célula.